Marcos 5, quero falar de esperança, esperança para as nossas vidas, esperança para a tua vida, para a minha vida. Eu sei que tem um ditado que fala aí, né, que a esperança é a última que morre. A esperança nos alimenta, quem tem esperança não para, quem tem esperança não desiste. É um dos pilares do cristianismo, né? A fé, a esperança e o amor. A esperança ela é muito importante. A esperança ela é transformadora. A esperança ela muda cenários, ela muda realidades. Quando você olha para uma situação com esperança, você vê, por pior que ela seja, você vê ela de uma maneira diferente. Por mais difícil que ela seja, você vê ela de uma maneira que a gente pode saber que aquilo vai mudar, que aquilo não vai ficar para sempre daquele jeito. E eu vejo aqui a Bíblia me trazendo, através dessa passagem desse jovem gadareno. E eu vejo que a Bíblia ela é extrema, ela vai num caso extremo, um caso muito, mas muito difícil, de uma pessoa que vivia de uma maneira muito, muito ruim, né? De uma maneira muito sofrida. E muitos de vocês sabem, né? Eu gosto muito de filmes, de séries. Os nossos sábados, né, quando a gente consegue não ter nenhum compromisso, relaxar para a Érica é ir passear em parque verde, tá? Não estou falando do parque da Disney. Ela quer ir nas feirinhas, ela quer ir nos parques. E eu suo pouco, né? Então eu adoro passear na rua, né? Pensa num cara que parece que está de castigo passeando nos parques, nas feirinhas que ela gosta de ir. Eu falo, nem eu me aguento, estou todo suado, não dá, né? Então para mim, relaxar, descansar é ver uma série, ver um filme. E eu adoro ver séries espanholas, né? Adoro escutar o sotaque espanhol. E ontem nós começamos uma, e lançou sexta-feira, e é uma série que fala de uma realidade muito triste que acontece lá na Espanha. Muito, muito triste. E a gente assistindo aquilo, e eu falava para a Érica, porque mostrava a situação de homens sem Deus. Mostrava a situação de pessoas sem Deus. E num determinado momento, aquilo começou a me impactar de tal forma que eu falei para ela, que triste, que deprimente, que coisa, chega a te embrulhar o estômago determinadas situações. Tudo isso porque a pessoa está sem Deus. Porque ela está longe do Criador, porque ela está longe do propósito, porque ela está longe daquilo que o Senhor tem para ela. E guardadas as proporções, todos nós vamos vivendo algo parecido em determinados momentos das nossas vidas. Já falei para vocês, já contei esse testemunho aqui algumas vezes, de quantas vezes o Senhor me mostrou e me falou e me indicava de uma maneira direta, olha, isso aqui que eu tenho para você. E eu falava, não, mas não é o que eu quero outra coisa, eu tenho outro plano, eu tenho outro sonho. E eu vivi, eu paguei o preço de querer fazer as coisas à minha maneira, de viver longe daquilo que Deus tinha para mim. Mas eu vejo aqui nessa passagem Jesus nos ensinando, através das atitudes dele com aquele jovem, e que transformação incrível que nós vemos aqui. E ele, através disso, ele me traz esperança, porque ele traz um dos casos mais extremos que eu já vi. E a história, como ela começa e como ela termina, é algo impressionante. É algo que eu olho e falo, poxa, se o Senhor mudou a vida desse rapaz, se o Senhor mudou a vida desse homem, e usou ele como usou, depois da transformação, depois da libertação, eu sei que Ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Eu sei que Ele pode transformar e usar e transformar essa pessoa num evangelista, porque a gente sabe que esse texto aqui no final, quando a gente chega ali no versículo 20, fala que ele se torna um evangelista, um pregador da palavra nas 10 cidades da região onde ele morava. Uma pessoa que tinha uma situação desesperadora e que num encontro com Jesus teve a sua vida totalmente transformada. É um texto grande, é do versículo 1 até o versículo 20, que diz o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando.
Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. E ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: meu nome é Multidão, porque nós somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência que Jesus saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Olha que situação, olha que transformação, se você pega o começo do texto e o final. E o que muda nesse meio, nessa conexão entre o começo e o final, é o encontro verdadeiro com Jesus. A gente vê esse homem vivendo num lugar sombrio, num lugar triste, num lugar frio, dentro de um cemitério. Não se encontra outra história que fale de uma situação como essa. Alguém que tenha vivido dessa maneira tão deplorável, tão miserável, como essa pessoa, como esse jovem. Nós vemos que ele era perturbado mentalmente, transtornado emocionalmente, desconstruído psicologicamente, machucado fisicamente, vivendo indignamente e atormentado espiritualmente. Era uma destruição, era algo que vinha para realmente acabar com ele, que vinha para destruir a vida dele. E o que a gente vem falando com muito temor nos últimos dias aqui, para que a gente possa realmente viver o propósito, para que a gente possa realmente viver na plenitude a vontade do Senhor para nossas vidas. Não é que a gente não tem que tentar evitar, a gente não pode brincar com o pecado. É uma equação. Sempre que você colocar pecado nessa equação, ele vai te trazer morte. Sempre que você colocar pecado nessa equação, ele vai te trazer prejuízo, ele vai te prejudicar, ele vai te fazer algo que, se você não parar, se você não impedir, vai te levar a viver coisas como essas. Vai te levar a experimentar situações como essa, longe de Deus. E nós vemos que esses espíritos, eles estavam destruindo tudo o que era mais precioso para esse rapaz. Tudo o que tinha algum valor para ele. A primeira coisa que eu reparo que eles fizeram aqui é a separação dele da sua família. O isolaram, sem amor próprio. Diariamente esse homem feria os mais próximos. Fazia coisas que impediam as pessoas de estarem perto dele. A tal ponto dele precisar ser acorrentado. A tal ponto dele precisar ser isolado. Isolado da sua família. Quem sabe
o ambiente dentro da sua casa, quando ele estava nesse processo, onde ele permitiu que esses espíritos, que esses hábitos, que esses costumes transformassem a vida dele nisso. Começaram a ferir, começaram a afetar, começaram a mudar a rotina, a história de todo mundo que estava em volta. E a gente fala, não, mas foi lá. E quantas vezes a gente está orando e pedindo, porque a gente sabe que quem sabe, muitas vezes dentro da proporção, existem dramas que estão sendo vividos hoje dentro das nossas casas, entre as nossas famílias. A gente vem aqui e ouve, como eu disse, as últimas 11 semanas, pregando de propósito, pregando de chamado, pregando do que a gente vai fazer, que Deus vai fazer através das nossas vidas para que pessoas sejam transformadas, mas de repente você está me ouvindo, como já aconteceu comigo em outras épocas da minha vida, que eu ouvia os pastores pregando e falava, nossa, legal, muito bonito, mas não é para mim. E o que eu estou tentando fazer você entender é que ainda que você esteja vivendo determinados dramas dentro da tua casa, situações desafiadoras dentro da tua família, no meio dos teus entes queridos, quantas mães nós vemos chorando, quantos pais nós vemos aflitos, frustrados, quantos filhos nós vemos hoje, quem sabe, maltratados, crianças passando por situações onde elas são expostas a realidades que elas não têm estrutura para suportar. Idosos esquecidos, maltratados, desrespeitados, vivendo sem dignidade. Quantas vezes as nossas vidas têm se transformado nesse mar de lágrimas? Pode ser que não seja algo tão extremo como o que ele estava vivendo, mas isso me chama a atenção para os dramas que a gente pode estar vivendo hoje dentro da nossa casa. Você casou, você construiu uma família, buscando cuidado, buscando estrutura, buscando um fortalecimento, porque o Senhor uniu vocês para que vocês fossem mais fortes juntos, para que vocês fossem melhores juntos. E muitas vezes o que está acontecendo é uma disputa. Muitas vezes o que está acontecendo é algo totalmente diferente desse fortalecimento. A estrutura que você precisava estar passando para os teus filhos, você não consegue, porque essa instabilidade não existe. Nós vemos aqui que o plano do inimigo é sempre esse, destruir a família. Porque ele destruindo a família, ele vai enfraquecer os homens. Ele vai enfraquecer as pessoas. E aqui está uma excelente razão para nós investirmos mais na nossa vida espiritual, para nós buscarmos mais, para nós orarmos mais, para que nós possamos cuidar das nossas famílias e investir nela. Investir não aquilo que quem sabe você está falando, não, mas eu vou comprar, eu vou conquistar, eu vou levar eles para um lugar. Não é questão disso. Eu estou falando aqui de algo que vai afetar o emocional, que vai abençoar o espiritual, que vai levar uma nova realidade dentro da tua casa. Algo que quem sabe você nunca viveu, algo que quem sabe você nunca experimentou. E a Bíblia me ensina, em Efésios 6:10, acerca da armadura de Deus e como eu posso lutar por quem eu amo, como eu posso lutar pela realidade que eu quero viver. E essa luta é uma luta espiritual, porque espiritualmente você pode ser destruído, mas espiritualmente também você pode ser fortalecido e viver algo que você jamais viveu na tua vida. Efésios 6, a partir do verso 10, diz o seguinte: eu quero que você ouça, e preste atenção, e medite nas armas que você tem à tua disposição. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais, que vivem nas alturas, isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem essas forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade
como cinturão. Tudo começa aí. Usem a verdade como cinturão. As nossas vidas têm que estar baseadas na verdade. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem-se como sapatos a prontidão de anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo. Olha que coisa, a fé na realidade é proteção, a fé te protege de ataques. Usem a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre. Não é só quando precisa, não é só quando está no sufoco, não é só quando não tem mais jeito. A palavra está te falando, orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então nós vemos que ele foi separado da família. Nós vemos que através do que ele estava vivendo ali, acabou a vida social dele. Família não tinha como ficar perto, amigos não tinham como ficar perto. E aqui no texto que nós lemos, nós vemos os versículos 3 e 4, que precisavam acorrentar ele, não tinha como ninguém estar perto dele. E aí você pode falar para mim, não, mas é muito extremo isso aí que você está falando, pastor, é uma história que eu nunca ouvi, parece inclusive muito esquisita para mim. Mas eu quero te dizer que nós não podemos subestimar o poder do mal. Toda vez que você abrir uma porta, toda vez que você der uma oportunidade, a Bíblia nos ensina que ele vem para matar, para roubar e para destruir. E tudo aquilo que te impede de viver, aquilo que o Senhor tem para a tua vida, você precisa retirar da tua vida. Seja um mau hábito, seja uma prática, seja um costume que você tem, não importa quanto tempo isso está na tua vida, isso precisa sair. Isso precisa sair, isso não pode mais ter espaço na tua vida, para que você não dê chance para que aconteça nenhum tipo de situação como essa. Nós vemos que ele foi rejeitado, hostilizado pelos seus, e ele foi buscar refúgio na escuridão, vivendo num cemitério, entre túmulos. Ou seja, foi destruída a sua sanidade mental, a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de olhar para as situações e saber que não está sozinho, saber que por mais difícil que seja aquilo que ele está vivendo, aquilo não vai durar para sempre e o Senhor vai mudar aquela situação. Existe um texto que fala disso e como é gostoso quando a gente vive essa outra realidade, esse texto que fala, em paz eu me deito e o Senhor me faz repousar. Que gostoso é quando você pode viver essa paz que o Senhor nos dá, quando a gente pode viver esse cuidado dEle sobre as nossas vidas. Já não bastasse tanto sofrimento, tanta coisa que ele estava vivendo. E quantas vezes a gente também se vê numa situação dessa, falando, Senhor, já deu, basta. Parece que está dando tudo errado, parece que nada anda, nada funciona, nada vai dar certo. E ele está vivendo essa situação, porque em cima ainda vem um ataque contra a sua saúde, contra a sua saúde física. Ele se machucava, ele estava ali tentando se machucar, estava sendo atacado de todos os lados, de todos os lados. Eu fico imaginando, quem sabe, aquele corpo todo machucado, aquela situação deprimente, aquela situação triste de se ver. Mas Jesus chega naquele lugar. Uma situação tão humilhante, como poucas pessoas tinham visto. Mas Jesus chega naquele lugar. A gente olha toda essa situação e fala, mas como pode alguém aguentar tudo isso? Mas a história dele não acaba aí. Todos consideram ele uma causa perdida, todos consideram ele um caso irrecuperável. Uma vida que não valia mais nenhuma tentativa. Quem sabe as pessoas já tentaram tanto e não viram resultado, então de repente fala, esquece, não dá mais. Não tem como transformar essa situação. Qualquer investimento que for feito aí não vai trazer resultados. Como eu já disse, João fala disso, que o inimigo veio para matar, para roubar, para destruir. Mas também ele fala
que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, para ir contra tudo isso. E isso eu quero te dizer com que essa palavra me fala, que a esperança não está numa religião, a esperança não está numa organização, numa denominação, a esperança não está em nada disso, não está em boas obras, a esperança está numa pessoa, no Filho de Deus, a esperança está em Jesus. Esse jovem gadareno, ele encontra esperança para a sua vida. Ele tem a vida transformada, a vida mudada, porque ele encontra essa pessoa, porque ele encontra Jesus. E como é bom, são tantas histórias que nós vemos da Bíblia de pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor e as suas vidas nunca mais foram as mesmas. Com isso eu entendo que eu também posso encontrar essa esperança nele, que eu também posso ser transformado por esse amor. E ele ainda vai descobrir que esse Jesus é poderoso para fazer muito mais do que, quem sabe, ele estava pensando, ou imaginando, ou desejando. Jesus é a esperança que jamais falha, jamais falhou, jamais falhará. E aí a gente vê quando essa história começa a mudar, quando Jesus chega ali naquele lugar, porque dali para frente, do encontro de Jesus para frente, nós vemos outras coisas se revelando. Até agora eu só estou falando para você de destruição, de tristeza, de dor, de sofrimento. Eu estou falando de separação de família, eu estou falando de desequilíbrio mental, eu estou falando de risco de vida. Mas Jesus chega e muda tudo. Jesus chega e a história começa a mudar. Jesus chega e a gente começa a ver novas realidades se revelando. E nós vemos aqui algumas verdades, e eu separei pelo menos 4 verdades maravilhosas que nós podemos ver na vida de Jesus com relação à história e à experiência que ele vive com aquele jovem. E a primeira é o seguinte: o amor incondicional de Deus para buscar quem está perdido. O amor incondicional de Deus para buscar o pecador. Jesus, ele vinha atravessando, do outro lado do lago. Ele já havia passado por uma tempestade. Ele já havia deixado uma multidão. Quem sabe outros compromissos ali marcados, mas ele atravessa o mar. Ele enfrenta a fúria de uma tempestade, o ódio desses espíritos maus, e ele encara a rejeição dos moradores da cidade, porque eles mesmos depois pediram que Jesus se retirasse dali. Não queriam ele naquele lugar. Nós vemos tudo isso sendo enfrentado por Jesus, simplesmente para que um homem fosse liberto. Simplesmente para que um homem tivesse a sua vida transformada, para que a sua história fosse mudada, e para que não somente ele, mas toda uma região, várias cidades fossem alcançadas pelo amor de Deus, através do testemunho e da palavra do Senhor na boca desse homem. Tudo para salvar aquele homem miserável, aquele homem que, quem sabe, para as pessoas já era indigno, violento, criminoso, endemoniado. Mas esse é o amor imensurável e incondicional de Deus para buscar o pecador. Ele me ama, Ele te ama. E muitas vezes a gente está aí olhando, falando, não, mas não é para mim, eu não mereço. Isso aí, eu venho só porque eu me sinto bem, eu venho porque eu gosto do ambiente. Mas eu quero te dizer que o Senhor faz questão da tua vida. Eu quero te dizer que o Senhor está trabalhando em você através das experiências, através das histórias que você está vivendo, porque Ele tem um amor incondicional sobre você, e aquilo que Ele está fazendo na tua vida vai transformar a vida de muitos. Não há amor, não há maior demonstração de amor maior do que essa. Romanos 5,8 disse: mas Deus me mostrou o quanto me ama. Como? Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Cristo morreu por nós quando a gente ainda não merecia. Eu quero te dizer que o Senhor te conhece. Ele sabe onde você esteve, Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que você falou, e ainda assim Ele te ama, Ele te quer, e Ele conta com você para que outras pessoas sejam alcançadas, para que o amor dele seja vivido, para que a palavra dele seja pregada através de você. Acredita nisso. Na verdade, é muito mais até do que amor. É graça. É esse favor imerecido, esse amor oferecido aos que não merecem. Graça é isso.
né? Normalmente a gente olha sempre o porquê, né? Qual que é o teu mérito em receber algo. Toda vez que eu vejo uma história, e lá em casa eu falo muito disso, quando eu sei de alguém que está se destacando, tal, eu falo, tá, mas quem é essa pessoa? O que ele fez? O que ele estudou? A que ele se dedicou? Porque eu quero entender, eu quero ver mérito. Mas Jesus, ele vem e ele fala, eu quero manifestar a minha graça sobre a tua vida. Nada que você faça, nada do que você fez, nada do que você deixe de fazer, vai te fazer merecer aquilo que eu tenho para te oferecer, mas eu quero te oferecer. Graça. Essa graça maravilhosa de Deus, para salvar, para transformar histórias, para transformar realidades. E nós vemos aqui nessa história, porque ela ilustra de uma maneira muito dramática o que é a graça salvadora de Jesus. Nós vemos um homem, não tinha nada bom nele ali, nada bom nele. O que de bem ele fez para merecer essa salvação? Que atitude ele teve para merecer aquilo que aconteceu para ele? Nada. Jesus fez isso para que nós entendêssemos. Até ali ele só tinha cometido crimes, pecados, dia após dia. Não fazia nada do que você acha aí que é correto, não ajudava ninguém, não ia na igreja, não queria parecer o bonzinho, nada disso, todo o contrário. Nunca fez uma de querer parecer um bom moço. Não era um exemplo de cidadão, nada disso. Mas o Senhor vem e fala, eu quero mostrar a minha graça sobre a tua vida. A gente fala, mas é pesado, né? É o gadareno que você está falando aí, pastor. Eu não estou nesse nível. Eu não chego aí. Eu quero te dizer que não existe classificação de pecado. Não existe pecadão, não existe pecadinho, não existe grau. Por isso, quando eu vejo que não existe essa classificação, eu entendo que você e eu também não podemos fazer nada para merecer a salvação. Sabe por quê? Porque ela é um presente que Deus nos oferece. Ela não é uma conquista humana. Ela não é algo que você mereceu. A vida eterna não é resultado das suas boas ações, das suas doações. Ela é fruto da obra de Cristo na cruz do Calvário. Somente na cruz você vai encontrar essa salvação. Somente na cruz você vai encontrar essa transformação. Efésios 2 diz o seguinte, versículos 8 até o 10. Pois pela graça vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. Foi Jesus quem fez. A iniciativa é dele. Do mesmo jeito que ele foi até ali, aquele lugar, ele atravessou aquele mar, ele enfrentou aquela tempestade. Ele foi ali porque ele queria alcançar aquele jovem, ele queria transformar aquela vida, ele queria levar salvação naquele lugar. E isso é puramente graça. Graça, essa graça que quer te alcançar, que quer te transformar. Será que você não consegue notar o quanto o Senhor tem feito questão da tua vida? Do quanto o Senhor tem te buscado, do quanto o Senhor tem te procurado, do quanto Ele tem colocado pessoas ao teu lado para que você entenda e para que você de verdade viva isso, porque a graça do Senhor está te buscando. Ele quer te levar a viver algo totalmente diferente de qualquer coisa que você já tenha vivido antes na tua vida. Saiba disso, porque quando você permitir que essa graça, que esse amor se derrame sobre você, você vai experimentar algo que eu vejo aqui também, que é um poder extraordinário para libertar. Aleluia. Libertação. Libertação. Quero deixar claro para você, libertação. Tem gente aqui que, quem sabe, tem vivido toda a vida lutando com determinadas situações e nunca conseguiu viver liberdade, mas o poder de Deus te liberta. O poder de Deus te transforma. O poder de Deus muda a tua história.
Esse homem não conseguia, a violência que ele tinha, a impossibilidade da sociedade de tratar com ele, de resolver a situação dele. Todo mundo se via impotente diante de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Podia prender, podia isolar, podia afastar, podia tratar, nada resolvia. Mas daí chega Jesus, poderoso. Chega Jesus com amor, chega Jesus com graça e transforma toda a situação. E nós vemos aqui, em todos os evangelhos, né, como essa história é contada, como traz essa riqueza de detalhes para mostrar o poder de Deus. Os próprios espíritos que estavam dentro ali dele reconhecem Jesus, sabem que ele é o Filho de Deus, ele estava ali, e eles se lançam aos pés dele. Não foi apenas o vento e o mar quando ele estava atravessando e enfrentando a tempestade, mas aqueles espíritos também reconheciam o poder de Deus que estava na vida dele. E eles falam, Filho do Deus Altíssimo. Eles suplicam para que Jesus não os tirasse ali daquela região. Não é que houve uma briga, não é que houve um duelo, isso não existiu. Não precisava disso. Sabe por quê? Porque a existência dos dois era real, mas a superioridade de Jesus era algo totalmente visível. Era algo totalmente visível. E é debaixo dessa autoridade, é debaixo desse poder libertador que nós queremos viver. É debaixo desse poder libertador que nós queremos caminhar e fazer tudo aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. Por isso hoje eu te pergunto, quem sabe o que é que tem te prendido? O que é que tem te impedido de viver aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração? Quem sabe, inclusive, te perguntado o que é que tem te atormentado, o que é que tem te impedido de dormir em paz durante a noite? O que é que vem te amarrando, não te permitindo crescer, não te permitindo avançar? E aqui eu não estou falando somente em área material, eu estou falando o que é que tem te impedido de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, de viver teu propósito, de viver teu chamado. Que coisas estão te segurando, te impedindo de viver isso que o Senhor tem para a tua vida? Quem sabe é um vício. Que vício? Está destruindo a tua vida, está te afastando de quem você ama, está te impedindo, está te tirando a tua capacidade emocional, a tua estabilidade emocional. Isso precisa acabar. Isso precisa sair hoje da tua vida. E esse poder que se manifestou ali naquele lugar, hoje está aqui disponível para você. Esse poder que Jesus levou e mostrou na vida desse rapaz, hoje está aqui disponível para você. Mas deixa de esconder, deixa de fazer de conta que isso não existe, porque isso está roubando a tua possibilidade de futuro. Seja o que for que estiver roubando essa possibilidade, tira isso da tua vida hoje. Permita que esse poder do Senhor se manifeste na tua vida e transforme essa história. Não há limites para aquilo que Ele possa fazer. Deixa de colocar limitações naquilo que o Senhor pode fazer na tua vida. Não importa o que for que estiver te atrapalhando, que estiver te impedindo, nada é mais forte do que o poder de Deus. Nada é mais forte do que os braços do Senhor querendo te abraçar hoje, querendo te receber, querendo te levar a viver algo totalmente diferente, algo poderoso. E para fechar, eu vejo algo aqui maravilhoso também, que foi o propósito, como eu gosto de falar de propósito, do propósito de Deus para restaurar. Aquele homem perturbado não foi trazido à existência por Deus para ser um escravo do inimigo. Esse não era o propósito, ele não tinha que ser um hospedeiro de espíritos imundos, um marginalizado da sociedade, um atormentador da cidade, nada disso, esse não era o propósito. Muito menos ele foi criado para ser o desgosto da família, daqueles que o amavam. Ele não tinha sido criado para aquilo, ele não tinha sido criado para aquela situação que ele estava vivendo. O Senhor tem propósitos nas nossas vidas. O Senhor nos criou, o Senhor tem algo que é muito maior do que nós mesmos
estamos vendo, do que nós mesmos estamos imaginando. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sabe para quê? Para sermos um reflexo dele aqui nessa terra. Para sermos um reflexo do seu amor aqui nessa terra. O propósito do Criador para a nossa vida é caminhar lado a lado com Ele e refletir quem Ele é na vida das pessoas. Que nós possamos viver isso, que nós possamos desfrutar desse relacionamento próximo, caminhar lado a lado com Ele. Nessa história de cura, de conversão, de libertação desse jovem, nós percebemos o propósito de Deus em várias áreas. E nós podemos aplicar isso também hoje nas nossas vidas. Eu vejo primeiro que Ele trouxe dignidade quanto ao corpo dele. Eu vejo que quanto à mente, Ele trouxe sanidade. Quanto à alma, Ele foi a santidade. Quanto à família, Ele foi a cumplicidade. E quanto à dinâmica de vida, Ele restaurou a utilidade, o propósito. O Senhor nos chama para vivermos de propósito, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Ele foi liberto, Ele foi transformado, e quando isso acontece, Ele deseja imediatamente começar a seguir a Jesus. Certamente Ele estava motivado ali por amor, por gratidão pelo que tinha acabado de acontecer. Aquele homem que tinha tirado ele das trevas, tinha tirado ele de viver num cemitério e trouxe ele para a luz. Ele começa a suplicar: me deixa ir com o Senhor, me deixa te seguir. E aí Jesus responde: vai para a tua casa. E aqui eu vejo esse compromisso e o cuidado de Jesus com a família daquele jovem. Aleluia. Mostrando qual era o propósito que ele tinha para a vida dele. Volta, fica e conta. Sai pela cidade, sai pelos lugares. Não deixa isso guardado dentro de você. Começa a derramar isso sobre a vida dos demais. Começa a viver o propósito que eu tenho para a tua vida. O Senhor pode transformar qualquer situação. E a gente tem falado isso de uma maneira tão direta aqui. A gente quer viver esse propósito para as nossas vidas aqui nesse lugar. Não é um prédio grande, não é um grupo enorme de gente descomprometida. Não é a gente aparecendo aqui só de domingo à tarde porque gosta do ambiente. Não é disso que a gente está falando, não é disso que se trata. A gente está falando de viver esse poder restaurador, esse poder transformador, de receber essas oportunidades, de vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa o que você falou, importa aquilo que o Senhor está te chamando a viver hoje. Se entrega de coração. Não deixa nada para trás, não deixa nada fora, entrega tudo nas mãos do Senhor. Esse homem começa esse texto de uma maneira deplorável, mas ele termina sendo uma bênção para a sua família, um homem liberto e um instrumento poderoso nas mãos de Deus, que transformou e pregou a palavra do Senhor em 10 cidades. É para isso. É para isso que o Senhor está nos chamando, para vivermos esse tipo de experiência, para vivermos propósito. A oportunidade é hoje, o dia é hoje, não dá mais tempo, não temos mais como ficar perdendo tempo com outras coisas, com outras situações, correndo atrás daquilo que o homem pode roubar, que o tempo pode destruir. Nós queremos investir nosso tempo naquilo que é eterno. Nós queremos investir o nosso tempo e nos colocarmos nas mãos do Senhor para que Ele possa fazer o que quiser de nós. Minha oração é essa: que Deus transforme a sua vida desse modo tão radical, dessa maneira tão marcante, que todo mundo que está à tua volta vai notar. Eles vão olhar e vão falar: mas o que aconteceu? O que tem aí dentro de você agora? Essa história ela é registrada por Mateus, por Marcos, por Lucas, porque eles querem mostrar
Eles estão expressando que não importa quem foi, não importa o que fez, a graça do Senhor te alcança, o poder de Deus se manifesta e Ele transforma as realidades. Deus mudou esse homem, Ele pode me mudar, Ele já me mudou, Ele está me mudando. Ele libertou esse homem, Ele restaurou a dignidade do corpo, a sanidade da mente, a santidade da alma, a cumplicidade na família e a utilidade da vida dele, o propósito da vida dele. É o que o profeta Jeremias fala, Jeremias 18:6. Não pode o Senhor, o oleiro, fazer o mesmo com você, reconstruindo a sua vida, como se faz com um vaso quebrado, e restituindo-lhe a família, como Jesus fez com o gadareno. O Senhor pode fazer isso na tua vida hoje, na minha vida hoje. Por isso eu oro que a sua vida, que a sua história, que o seu testemunho, que ele leve esperança àqueles que quem sabe estão perdidos, que estão na escuridão, que estão isolados, que estão desestabilizados. Porque quando tudo parece perdido, Jesus se apresenta como a esperança que jamais falha, como a esperança poderosa, transformadora, com a esperança que traz novas realidades. Por isso eu quero dizer que Jesus sempre vai trazer esperança para as nossas vidas, em nome de Jesus.